por último, a quinta fonte que influencia a nossa interpretação da Bíblia, obviamente, é a própria Bíblia, né? O detalhe é que muitas pessoas usam a Bíblia de forma indevida. Muitas pessoas, por exemplo, ignoram um princípio protestante chamado tota escritura, ou seja, toda a escritura. Muitos cristãos, mas muitos mesmo, nesta era, eles acabam supervalorizando os escritos do Novo Testamento e desvalorizando ou diminuindo a importância dos escritos do Antigo Testamento. Isso é gravíssimo e isso pode levar a uma interpretação totalmente ou parcialmente equivocada, errada e distorcida das Escrituras. Para você e eu interpretarmos a Bíblia, tendo como fonte a própria Bíblia, nós precisamos primeiramente aceitarmos toda a Bíblia como revelação de Deus. Jesus mesmo disse isso. Em João 5, 46 e 47, ele disse que crer nos escritos de Moisés equivale a crer no próprio Cristo, pois na verdade Moisés escreveu a respeito de Cristo. Quando Moisés detalha todo o ritual do santuário com seus sacrifícios diários, aqueles sacrifícios apontavam para o futuro o sacrifício de Cristo na cruz. Então, crer em Moisés é o mesmo que crer em Cristo. E se não crer nos escritos de Moisés, não se crê também nas palavras de Cristo. É o que Jesus diz claramente em João 5, 46 e 47. Então nós precisamos, primeiramente, aceitarmos a totalidade das Escrituras. Outro princípio protestante que devemos aceitar é o princípio de sola Escritura, ou seja, somente a Escritura. Isso significa que mesmo que a nossa experiência, a nossa razão, a tradição, a cultura tenham um papel na interpretação da Bíblia, porque essas coisas fazem parte do nosso ser, somente a Bíblia deve ser a voz final e principal em matéria de verdade, em matéria de doutrina, em matéria de revelação. Somente a Escritura. Por quê? Porque a Escritura ela foi totalmente inspirada pelo Espírito Santo. Então ela é digna de confiança, porque a composição da Bíblia ela foi assessorada pelo Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. E ele é perfeito. Deus é perfeito. Então a Bíblia que sai das mãos de Deus, ela é perfeita. Óbvio, ela foi expressa numa imperfeita linguagem humana. Mas a Bíblia é perfeita, a palavra de Deus, mesmo que seja expressa numa imperfeita linguagem humana. Então, quando você e eu ignoramos a totalidade das Escrituras e ignoramos a Bíblia como autoridade máxima para ser a sua própria intérprete, nós estamos seguindo num terreno muito perigoso e que com certeza vai nos afastar de Deus. A Bíblia, por ser a palavra de Deus, ela apresenta a boa, a sã doutrina. Paulo diz em 1 Timóteo 4,6, expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo, Jesus, alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Aqui vemos que a doutrina tem uma função muito importante, né? Ela tem a função de, juntamente com a fé, alimentar o ser humano espiritualmente. Porque a doutrina, ela sistematiza, diríamos assim, a vontade de Deus para nossas vidas. E cada doutrina bíblica, ela nos ensina aspectos diferentes do amoroso caráter de Deus. Então, uma outra coisa que você tem que tirar da sua mente é a ideia de que o que importa é Jesus e o que não importa, e as doutrinas não têm tanta importância. É uma crença ridícula essa, né? Alguém que estuda a Bíblia não pode fazer uma afirmação dessas, porque fé e doutrina estão lado a lado.
no texto bíblico. Né? Então a nossa tarefa não é julgar a Bíblia. A nossa tarefa é permitirmos que a Bíblia julgue nossos pensamentos, nossas intenções, não é? A nossa vida, para que com a ajuda da Bíblia, do poder existente na Bíblia, e para que com a ajuda do Espírito Santo possamos, cada vez mais ao longo da vida, moldarmos a nossa vida, a nossa mente, a nossa interpretação da realidade de acordo com as Escrituras, que são totalmente dignas de confiança por serem a carta de Deus para nós, a carta de um Deus perfeito para seres humanos imperfeitos. Que o seu estudo da Bíblia seja feito de forma correta, que você submeta as suas preferências pessoais às preferências divinas e que a palavra de Deus, amigo ouvinte, gere na sua vida toda a transformação que Deus deseja, que você desfrute das alegrias de viver ao lado de Cristo e das alegrias de ter uma mente apta a discernir a verdade, que você experimente essas alegrias desde agora, através de um estudo fiel, de uma compreensão correta do texto bíblico. Coloque a Bíblia como sua regra de fé, prática e experiência e você não terá do que se arrepender. Ela é a fonte suprema, ela é a fonte suprema de verdade, ela deve ser a sua própria intérprete, nós devemos usá-la de forma completa. Que você tenha um ótimo restante de semana e no sábado daremos sequência ao nosso estudo do trimestre sobre interpretação bíblica. Um forte abraço e até mais.